Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Câmara aprova MP que flexibiliza regras trabalhistas durante pandemia. Para iniciar o Resumo News dessa quarta-feira, dia 17, matéria assinada pela Elisa Claveri e pela Fernanda Calgaro, da TV Globo e do G1 de Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira a medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas enquanto durar aí o decreto de calamidade pública por causa da crise do novo coronavírus. Essa MP ela vai seguir para o Senado, que tem até o dia 4 de agosto para aprovar. Entre as mudanças que estão previstas nessa MP, né, medida provisória, está a possibilidade de o empregador e o empregado celebrarem acordo individual que deve se sobrepor a leis ou normas coletivas de trabalho, que é tipo, vou fazer um acordo com meu patrão, isso aí é soberano em relação a leis ou então a normas coletivas, sindicatos, enfim. A medida prevê ainda o teletrabalho, o home office, a antecipação das férias e feriados, a concessão de férias coletivas, o adiamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tal do FGTS, e durante a votação, os deputados aprovaram um único destaque que inclui na MP um dispositivo para permitir a suspensão de alguns acordos trabalhistas em andamento enquanto houver essa paralisação total ou parcial das atividades da empresa, de acordo com o poder público. Se o poder público tiver proibido essa empresa de funcionar, então o contrato, o acordo de trabalho poderia ser suspenso. Essa suspensão vale para acordos tanto celebrados na rescisão de contrato ou em acordos judiciais de reclamação trabalhistas ou então demissão voluntária, enfim. Por se tratar de uma MP, o texto passou a valer no momento em que foi publicado pelo Bolsonaro e, no entanto, para se tornar uma lei em definitivo, ele precisa ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso Nacional. Então essa MP, ela permite com que a empresa adote a modalidade de home office e determine a volta ao trabalho presencial independente dos acordos. Ela permite antecipação de férias, suspensão de férias, pagamento de férias, tipo, o pagamento adicional de 1/3 de férias pode ser feito até a data do pagamento do 13º, e não necessariamente no momento das férias. Também vai permitir férias coletivas, inclusive até por um período superior a 30 dias, antecipação de feriados, tudo isso com 48 horas de antecedência no mínimo. Vai continuar autorizar, né, que a empresa interrompa as atividades e crie um banco de horas com as horas não trabalhadas, que depois terá que ser compensado pelo empregado em até 18 meses após o fim da calamidade pública. Então, basicamente, você não está conseguindo trabalhar porque porque está tendo uma pandemia, eles vão pegar essas horas que você não está conseguindo trabalhar e vão te cobrar depois. Enfim, tem outras medidas como adiamento, parcelamento do FGTS, antecipação do 13º de aposentados, exigências de saúde e tal, mas basicamente essa notícia, enfim, é isso que o Guedes quer, né? A próxima notícia também é do G1. Secretaria denuncia invasão de deputado estadual em hospital com pacientes infectados com a Covid-19. Matéria do G1 da Bahia. Então, a Secretaria do Estado da Bahia, a CESAP, divulgou uma nota denunciando que o deputado estadual Capitão Alden, adivinha de qual partido? Do PSL, acompanhado de seguranças, invadiu o hospital Riverside, ou Riverside, eu não sei, que fica em Lauro de Freitas, que é na região metropolitana de Salvador, na manhã dessa quarta-feira, dia 17. O deputado falou que a visita foi autorizada. O Capitão Alden é apoiador do Bolsonaro, o Bolsonaro esse que, em transmissão no Facebook no dia 11 de junho, incentivou as pessoas a entrarem em hospitais públicos ou de campanha para filmar o interior das instalações. Aí, após essa fala do Bolsonaro, já foram registradas invasões em hospitais no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, e no dia 4 de junho, antes da transmissão de Bolsonaro, já tinham alguns deputados invadido uma unidade de saúde em São Paulo. Inclusive o PGR, o Augusto Aras, durante um pedido, né, para que os ministérios públicos dos estados apurem denúncias de invasão, ele também citou ameaças
contra uma médica do Hospital de Ceilândia, no Distrito Federal. A unidade de saúde em Lauro Freitas é dedicada a pacientes contaminados pelo novo coronavírus. E segundo a CESAB, o deputado ele estava demonstrando estar armado e ameaçava a todo momento os profissionais da unidade, afirmando que daria voz de prisão. Em nota, a CESAB afirmou que um dos seguranças do Capitão Alden teve contato com uma paciente que estava com as partes íntimas expostas devido ao banho no leito. Ainda por meio de nota, a CESAB disse que, abre aspas, é lamentável que o deputado e seus seguranças coloquem em risco a própria saúde, sob risco de serem infectados com a Covid-19, bem como a de pacientes e profissionais. Inclusive, tem que averiguar sobre essa questão de segurança aí, porque ele pode ter cometido um crime, né? Então, isso aí foi incentivado pelo Bolsonaro, já era uma questão de tempo para acontecer casos e aconteceu. E foi justo de um deputado do PSL. Então, pode-se dizer que é um começo de uma moda aí de invadir hospital. Esperamos que não dure muito. A próxima notícia também é do G1. Extremista Sarah Winter é transferida da PF para a Penitenciária Feminina de Brasília. Matéria assinada pelo Afonso Ferreira e pelo Pedro Borges, do G1 do Distrito Federal, que diz que a extremista, a Sara Giromini, ou Sarah Winter, que é chefe do Grupo 300 do Brasil, foi transferida durante a tarde dessa quarta da PF para a Penitenciária Feminina de Brasília, conhecida como Colmeia. Ela estava detida com prisão temporária, né, que, enfim, de 5 dias, pode se prorrogar por mais 5, por causa da realização dos atos antidemocráticos e tal. O G1 aguarda ainda o posicionamento da defesa, então a defesa da Sarah Winter ainda não se posicionou. De acordo com o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o Adval Cardoso, a Sarah Winter vai ficar isolada em uma cela. Ela chegou na penitenciária por volta das 4 da tarde de hoje e ficará em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. Interessante constar que o namorado da Sarah Winter, que estava em frente ao presídio feminino quando a extremista chegou lá, ele soltou fogos de artifício em direção ao prédio e, segundo a secretaria, esse jovem foi levado para a delegacia do Gama. E aí, nessa manhã dessa quarta-feira, a Sarah Winter foi ainda denunciada pelo MPF por injúria e ameaça contra o ministro do STF, o nosso careca, o nosso Hitman brasileiro, Alexandre de Moraes. Como punição, a ação sugere o pagamento de, no mínimo, R$10 mil por danos morais. Vamos ver aí quanto tempo a Sarah Winter permanecerá na prisão. E bom, já que, felizmente, o futebol voltou na Europa, infelizmente no Brasil vai voltar, mas enfim, na Europa voltou, tem 2 resultados interessantes hoje. O Napoli e a Juventus empataram em 0-0 na final da Copa da Itália, mas nos pênaltis a equipe napolitana acabou sendo campeã com um pênalti batido pelo Milik, foi nos pênaltis, foi sofrido, mas o Napoli foi campeão. E na Inglaterra, o Manchester City venceu o Arsenal por 3-0 numa grande atuação do Davi Luiz pro Arsenal, que ele entrou em 29 minutos, ele conseguiu a proeza de falhar no primeiro gol e no segundo gol ele conseguiu fazer um pênalti e ser expulso, conquistou aí uma grande atuação. Parabéns pro Davi Luiz. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum agregador de podcasts, assina o feed pra você não perder episódios novos, segue a gente nas redes sociais. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!